Bom, boa tarde a todos. Somos poucos, mas bons. Muito obrigado pela vossa presença nesta apresentação do livro da Inês Pedrosa, O Processo Violeta. Eu já tive a oportunidade de o dizer e, portanto, alguns ouviram pela segunda vez. É para nós, Porto Editora, e para mim pessoalmente, uma alegria enorme e uma honra ter a Inês Pedrosa no nosso catálogo. O Processo Violeta é o primeiro livro dessa colaboração, digamos assim. É o seu romance mais recente, mas na sequência dele, e já no segundo semestre deste ano, nós iremos aos poucos, e à medida que forem sendo resolvidos alguns processos pendentes do ponto de vista contratual, iremos recolher no nosso catálogo a totalidade da sua obra. Eu não vou evidentemente falar do livro, para isso temos connosco o Fernando da Costa, velho amigo, a quem eu quero agradecer muito o facto de estar aqui nesta mesa e de nos ir falar de O Processo Violeta. Sobre a Inês, eu decidi fazer uma brincadeira. Costumo dizer o povo que os cães ladram e a caravana passa. E é indubitável que a Inês Pedrosa ocupa um lugar importante, um lugar central no panorama da nossa literatura e, sobretudo, digamos, no panorama marcou um lugar na sua geração literária. E esse lugar ninguém lhe pode tirar, independentemente de as pessoas gostarem mais ou gostarem menos. Mas é muito engraçado que quando às vezes a nível interno, e eu aqui já estou a entrar em cogitações que não têm propriamente a ver com este livro, mas é muito engraçado quando por vezes a nível interno as pessoas se põem a levantar questões sobre isto e aquilo, ao mesmo tempo, digamos, leitores imparciais, como são normalmente os leitores estrangeiros, não é? Publicam-lhe os livros nos Estados Unidos, o que não é fácil. A crítica norte-americana, um jornal suspeitíssimo como o New York Times, de quem nós todos sabemos, onde nós todos sabemos que a Inês Pedrosa tem uma quantidade assinalável de amigos, enfim, tecem-lhe as críticas que a gente teve a oportunidade de ler. E eu, que já estou um bocado velho e um bocado farto deste mundo, onde vou ter que terminar mais tarde ou mais cedo a minha vida, fico muito triste de estarmos a transformar o panorama literário português numa espécie de jogo não sei de quê, quer dizer, em que o importante é cada um afirmar que é o mais importante, e para afirmar que é o mais importante tem que dizer mal todos os outros. Eu vivi, de certa maneira, a Inês também viveu, porque ela já não é tão novinha como isso, não é? Nós vivemos tempos em que havia, todos nós acompanhámos, em que havia polémicas, em que havia grandes discussões, em que havia... Mas era, apesar de tudo, de outra maneira. E eu fico um bocadinho triste e com um bocadinho de falta de paciência de ver que
que as coisas começam a ser de uma maneira diferente e que as motivações são outras e que... Outro dia disseram uma coisa que eu ainda não fui confirmar, mas parece que é verdade. É que a última palavra dos Lusíadas é inveja. Confirmo-te. É. A última palavra dos Lusíadas é inveja. E realmente o Camões não só era um extraordinário poeta, um extraordinário escritor, mas se calhar quando ele terminou os Lusíadas com a palavra inveja, tinha se calhar alguma razão. Enfim, desabafo à parte, muito obrigado a todos, muito obrigado Inês. Fernando, diz palavras mais inteligentes do que as minhas. Não, a característica maior do português são a inveja e a manha. Aliás, estão associados. O pobre Camões passou por isso, todos passam por isso, não vale a pena estar agora estarmos agora a chorar sobre coisas que são inevitáveis. Bom, há uma pequena frase quase a abrir este livro que o define a ele livro e penso que a autora. A frase é: dá trabalho pertencer aos fortes. Fim de citação. A Inês Pedrosa, sua autora, sabe bem porque ela pertence ao grupo dos fortes. Tem persistência, inteligência, talento, carisma, ambição para o ser. Nome de referência no jornalismo, na literatura, na tradução, na dramaturgia, na edição, na promoção cultural, é uma mulher grande, apesar de pequenina, num país de grandes mulheres. E as mulheres, quando são grandes, dizia a Natália Correia, são maiores do que os homens. Não tenho inveja, não vou competir com a Inês. Neste romance, ela revela-se uma escritora extraordinariamente moderna, porque percebeu que a ficção literária aproxima-se cada vez mais do ensaio. Como dizia o Saramago, o romance está a deixar de ser um género literário para ser um território literário. E cito o Saramago: um rio onde desaguam o ensaio, a história, a poesia, a biografia, o jornalismo, a dramaturgia, o memorialismo. Inteligentemente e quebrando o romanescamente correto e instituído, Inês Pedrosa antecede cada capítulo da sua ficção, que no fundo não é, porque a ficção, ao ser concretizada, passa a ser algo concreto e existente. Porque quem quiser conhecer a nossa época tem de conhecer a arquitetura, a gastronomia, a literatura, a ficção, ou seja, todos esses elementos são elementos concretos para o conhecimento. Portanto, eu estava a dizer que ela intercala ou antecede os capítulos
do seu livro com curtos ensaios históricos sobre temas afins daquilo que está a narrar. Isso provocará, acho que até já tem provocado, engulhos nos convencionais do romance modelo francês. Porque, e volto outra vez a citar a Natália Correia, nós fomos colonizados pelo modelo francês no romance. Ora, a estrutura do romance nitidamente português é diferente, não tem que ser como o francês, como fomos colonizados com a cultura francesa, deu cabo do nosso ensaio, deu cabo do nosso teatro, que não tinha nada a ver com os modelos que depois se constituíram, etc. A Natália Correia falava muito nisso, mas depois se vingou e apanhou ainda por cima com um modelo anglo-saxónico norte-americano, que ainda foi pior, se calhar, do que o francês. O processo de Violeta é mais do que uma história, uma situação onde decorrem histórias regidas pelo narrador, que dá a essa situação criada ambientes muito significativos. Caso da redação de um jovem e atrevido jornal que marcou a nossa memória, que foi o Independente, que ela aqui batiza de Insubmisso. Insubmisso. O Urbano que tem um livro chamado Os Insubmissos. Deliciosa e verdadeira é, por exemplo, a guerra nele romance e nele jornal entre redatores e revisores. Pois é que é a primeira vez que eu vejo abordado em livro. Devido à ditadura dos extraordinários livros de estilo que encharcaram e encharcam os jornais e que têm dado cabo da criatividade, da subjetividade, da originalidade da escrita do grande jornalismo português. Sob o jargão de que o novo jornalismo exige precisão, rigor, ideia macaqueada do modelo anglo-saxónico imposto pelos cursos de comunicação social, destruiu-se, de facto, nas últimas décadas, muito do humus do jornalismo português, feito, e que sublinho, por grandes jornalistas e escritores, porque em Portugal os escritores sempre habitaram os jornais, até que a partir da década de 80 foram todos excluídos. Irónica e Inês Pedrosa põe, e muito inteligentemente, em contraponto a estas ideias, um diretor do Insubmisso, o diretor adjunto, já não sei, tanto faz, um diretor, a bramar rigor é para os mortos. Ora, aqui está. Como é, diz o diretor, a pataquada da objetividade. A objetividade não existe. É um embuste que foi criado para inculcar nos jornalistas, em quem escreve, mecanismos de autocensura. Só para isso. E as pessoas, como não pensam, repetem muito contentinhas, ser subjetivo é que é bom. São deliciosas as páginas do livro sobre o mundo dessa redação, vivido
Mundo, pela autora, que depressa fez carreira nele, Mundo dos Jornais, mas também depressa se enfastiou dele, Mundo dos Jornais. Esse diretor, que é uma personagem curiosa, quem será, exige mesmo, passo a citar: não quero fotografias de Portugal sentado. E, respondendo a um estagiário que não sabia quem era Manuel de Oliveira, dispara, aspas, é um gajo que há de continuar a deslumbrar gerações futuras quando os vossos pudins da política estiverem todos mortos. Isto não é anedota. Comigo tive vários dos jornais por onde andei. No público, uma vez um estagiário pensava que o Salazar era o último rei de Portugal. Isto era autêntico. Uma jovem estagiária, muito empertigada, quis ir para a cultura, não sabia quem era Amélia Rei Colasso nem Luís Francisco Rebelo. Quando eu pacientemente tentei explicar-lhe, ela desprezou e passou-se para a política, onde se tornou uma excelente comentadora política, que está nas televisões. Os diálogos deste livro são, aliás, primorosos pela sua expressividade, autenticidade e humor. Não fosse a Inês uma perspicaz dramaturga portuguesa. Perspicaz, mas completamente inútil, como são os dramaturgos em Portugal. País onde se salamaleca o teatro alheio e se despreza o teatro português. É um Portugal pequenino, de intelectuais rasteirinhos, que povoa as páginas deste precioso romance. Intelectuais cheios de neopreconceitos, de neofascismos, de neomoralismos, que se julgam muito libertários, muito para a frentex, mas que não ultrapassam as sacristias, as ideologias circundantes nas escolas, nas famílias, nos partidos, na comunicação social, nos tribunais, se calhar também nas editoras, etc. O processo Violeta fica-nos como uma crónica suave e irónica e triste de nós, os portugueses de hoje, do 25 de Abril, da comunidade europeia, a viverem cada vez mais, a viverem no bem, no mal, e a viverem mal, no bem, a execrar o que os liberta e a exultar o que os avilta. A pedofilia, em moda atualmente, é-nos dado com certa amenidade através da paixão de uma professora de 30 e poucos anos e de um aluno seu de 14. Um mulato, de uma cabo-verdiana e de um aristocrático cavaleiro tauromáquico. Inês fala com grande naturalidade, até porque um jovem de 14 anos já não é nenhuma criança. Os polícias, os tribunais, os políticos, os moralistas é que não entendem muito bem isso. E escandalizam-se e escandalizaram-se quando a Natália Correia, volto a repetir, o que é que fazer,
eu gostava muito da Inês, afirmou, cito, a civilização católica assenta na pedofilia. Fim de citação da Natália. Como parece que está a prová-lo o que se revela hoje no Vaticano. E escandalizaram-se ainda mais quando o grande Jorge de Sena defendeu uma ousadia extraordinária. Foi talvez a ousadia mais revolucionária que surgiu entre nós depois do 25 de Abril, quando Jorge de Sena escreveu no verão de 1975 no Diário Popular isto: defendo todo tipo de amor desde que mutuamente consentido, independentemente do sexo, da idade, do número, do parentesco dos amantes. Curiosamente, este texto foi retirado das obras do Jorge de Sena, mas eu tenho, porque ele deu-me, quem quiser posso mostrar, ainda diz coisas muito mais avançadas. O meio tal do marketing surge-nos aqui com tonalidades muito curiosas, que acho eu, e acho que a português, falando com ela me disse, não tem sido abordado na literatura, pelo menos que eu conheça. E tornou-se mais um inconveniente nesta época antitouradas que vivemos. Mas eu sobre isto não pronuncio, porque eu nunca vi nenhuma tourada. Só um cinema. O processo Violeta é um processo a nós mesmos, com melancolia por nós mesmos. O espelho que ele reflete de nós pode ajudar-nos a ser mais lúcidos e descontraídos, menos preconceituosos e manhosos e já agora invejosos também. Vai fazer-nos bem lê-lo. Obrigado à Inês Pedrosa por ter escrito e aos presentes por terem vindo aqui por ele. Boa tarde, obrigada por estarem aqui. Eu sei que há muitas solicitações sempre nas nossas vidas e em Lisboa muitíssimas e realmente fico muito comovida, até porque vejo aqui escritoras que são escritores. É tão triste ter ainda que explicar isto, mas pronto, são grandes escritores. E gostaria de começar por agradecer, devia começar por agradecer este lado, mas agora vou começar por agradecer a esse lado. E nessas escritoras contam-se, são 3 escritoras em particular que eu muito admiro, que aí vejo. 2 delas contribuíram decisivamente para este livro. A minha querida Maria Manuel Viana, que é sempre com a Patrícia Reis as primeiras leitoras do texto assim que é acabado, e que primeiras e persistentes, que leem a primeira versão, leem a última versão, notam incongruências com muito carinho. Neste caso deste livro também o trabalho que é notável da Maria João Lobo de Carvalho, grande conhecedora, como já se percebeu ali pela claque, do meio tauromáquico, que não me é estranho, como a minha prima Minô, que está ao lado, sabe, dado que somos ribatejanas, vai dizer, e estão aqui também, está aqui o meu
muito querido primo Miguel, primeiro amor da minha vida, e o mais novo dos meus primos direitos, o meu primo João, e gosto muito de os ver aqui todos. Mas, como a mim não se lembrará, eu tive uma breve relação amorosa aos 15 anos com o meio tauromáquico, não é verdade? Com uma pessoa do meio tauromáquico, mas evidentemente, não breve, não foi com tu, mas com o meio tauromáquico. E a única tourada que fui foi uma onde esse meu jovem, muito encantador namorado, toreava. Ele era dos forcados amadores, era dos juvenis dos forcados amadores da Chamusca. Fomos a uma garraiada em Vila Nova da Barquinha, mas eram tais touros que se sentaram todos. O que eu me lembro é que os touros sentavam-se todos diante dos... Garraios, pois é, os garraios que se sentavam e depois não saíam por nada do redondel, nunca mais. Mas foi uma coisa, portanto, bastante pacífica e não cheguei a aprofundar mais, porque depois voltámos para Lisboa no fim das férias em Tomar e logo ao terceiro ou quarto encontro, à saída do cinema, esse namorado forcado, também era nobre e forcado, eu mesmo assim os forcados achava uma coisa mais justa, ainda acho, porque não acho muito justo o resto, realmente não sou fã, mas isso não interessa nada para o livro, é um meio que existe e que também eu não conheço retratos na literatura, embora haja bastantes escritores, e tenha havido, ligados a esse meio, desde o Alves Redol, que fala muito de touros e da paisagem tauromáquica, mas não habitual. Sim, mas na ficção. E então chegou, não sei se vocês querem contar a história, cheguei a Lisboa e no fim de irmos ver acho que foi o Rocky, não tinha a ver com tourada, era outro universo. Vinhamos a conversar sobre o futuro e esse meu jovem encantador namorado disse: eu acho muito bem que acabes o liceu, porque acho que uma mulher deve acabar o liceu, e estávamos em 70, já era depois da Revolução, 75, 76, 77, mais 77 para aí, 77, acho que era 77. Depois eu tinha 15 anos, é fazer as contas, como dizia o outro, e ele disse: acho muito bem que acabes o liceu, porque uma mulher deve saber alguma coisa para ajudar os filhos a estudar. E portanto o namoro acabou logo ali e pronto, e a minha relação próxima com esse meio também, mas fui... É muito curioso, faz parte da nossa cultura. O meu pai era um grande aficionado, por exemplo, ia de propósito a Espanha, aqui e ali, para ver tourada a sério, e eu realmente acho que se é para matar, que se mata à vista, não se deixe os bichos ficarem nos curros à espera de serem mortos aos bocados depois. Mas enfim, sempre estranhei que esse traço cultural ibérico que surge no cinema e também alguma coisa na literatura espanhola aqui não surgia. E agora, como o livro tem a ver com a cultura portuguesa, por razões que o Fernando já disse muito bem, mas não só, tem a ver com o nosso conceito de maioridade, minoridade, maturidade, achei que se adequava também retratar esse universo. Bom, dizer que, e também agradecer, isto foi um desvio do agradecimento que eu estava a fazer à presença das escritoras, também a minha querida Terelinda Gerson, que acabou de publicar mais um brilhante livro de contos, é uma contista extraordinária, e aproveito para exortar os restantes presentes e que como Carlos Veiga Ferreira, para o qual eu também estou a traduzir uma escritora mulher, mas essa francesa, exorto os presentes a que façam deste ano o ano em que vão descobrir uma escritora nova, que nunca leram e que acrescentaram ao cânon que têm esse conhecimento. Agradecer à FNAC o convite para esta apresentação, agradecer mais uma vez
ao Manuel Valente, estou muito contente, e ele sabe, de estar a trabalhar com ele. Já andamos nisto, como ele explicou, há muitos anos, e já conhecemos no tempo em que Manuel Valente era um dos editores da Dom Quixote, onde eu comecei a publicar, juntamente com Nelson de Matos, que eu gosto sempre de referir, que foi, de facto, quem me espicaçou para terminar o primeiro romance e que me publicou. E o Manuel fazia nessa altura a coleção de ficção universal da Dom Quixote, que nos trouxe o Kundera, que se tornou tão importante para mim, e que tem também essa noção do romance ensaio. E agradeço muito ao Fernando da Costa ter-se prestado a este trabalho. É sempre, para mim, um bocadinho embaraçoso pedir uma apresentação, é sempre pedir uma leitura trabalhosa, detalhada, até porque se não for nas apresentações já não a temos em mais lado de hoje em dia, de facto, é verdade, ou raramente, porque os jornais também os jornais têm cada vez menos espaço para os livros. Os suplementos culturais têm páginas e páginas sobre performances, dança, exposições, e cada vez menos espaço para os livros, indo atrás da perda de leitores que tem havido nas últimas décadas e que se tem acentuado e que todos temos que combater, porque sem leitura não há pensamento profundo, nem superficial. Vivemos cada vez mais depressa. E eu fiquei muito contente por trazer o Fernando aqui, porque foi uma referência para mim sempre no jornalismo e na escrita de ficção e noutras escritas, e não é por acaso que ele falou tanto da dramaturgia, porque o Fernando tem um trabalho também muito forte na sua obra de dramaturgia, de teatro, e é verdade que até forte e premiado, mas o certo é que não aparecem as peças dos autores portugueses, não é porque elas não existam, é porque não nos valorizamos ainda como seria bom que o fizéssemos. O Fernando, quando eu cheguei ao jornal, e este livro é muito sobre o meio jornalístico, claro que há uma homenagem irónica, cáustica, eterna ao Independente, que marcou a minha geração, e a minha geração literária também, mas não é só o Independente, como o Fernando disse, estão lá frases que ele ouviu noutros jornais, e enfim, é o meio jornalístico e aquilo em que ele se foi transformando, e também foi por isso que eu me lembrei imediatamente do Fernando e da análise que ele faria desse meio. Quando eu cheguei, fui bater à porta do jornal para fazer um estágio, tive a sorte, porque nisto dos encontros é preciso sorte, da primeira pessoa a quem deram a ler um texto meu, portanto, falei, já nem lembro com quem, me disse vai fazer uma reportagem, uma coisa curtinha, e depois deram ao Fernando para ler, e isso foi o que facultou que eu tivesse feito lá o estágio. E sendo que inicialmente também queriam que eu fosse para a política, pois aquilo na política não vou aqui estender, seria muito cómico, algumas coisas estão aliás no próprio livro, algumas dessas experiências. Mas eu comecei rapidamente a perceber que tinha que sair daquele ambiente, daquilo que se entendia que era uma jornalista de política na época. E também do meio do jornalismo político. E comecei a encostar-me ao Fernando e dizer, então eu quero ir para a cultura. Ele era o editor de cultura do jornal, e achei graça a história de ele contar da estagiária, ou do estagiário que não sabia quem era a Amélia Recolasso, porque há uma coisa que eu me lembro perfeitamente, foi o primeiro trabalho que o Fernando me encomendou enquanto estagiária de cultura no jornal em 83, passado um ano é que eu fui para o Jornal de Letras. Tive ali um ano de estágio, aliás gratuito, mas isso a culpa não era dele. O estágio era completamente gratuito e eu andava atrás daquela direção toda muito de esquerda, com o papel do sindicato para eles me assinarem o papel para ao menos contar para a carreira. E eles diziam, minha querida, temos tempo para fazer isso. Oh, minha linda, vai lá fazer o que a gente pediu, a gente fala disso para o mês que vem, não sei o quê. Devo dizer que no Independente, que era tudo direita, cheguei lá, perguntaram-me, além, ofereceram-me um salário fantástico, líquido. E depois, além do líquido, o que é que nós temos de pagar? Eu disse, bem, a Segurança Social, que eles não sabiam, também os diretores.
Aí foi o Paulo Portas, que era o diretor adjunto na altura, disse: o que é que temos? Eu disse: bem, a Segurança Social, e depois pensei: e o sindicato? Eu pagava o sindicato. Eu disse: com certeza. E foi o único jornal onde me pagaram as cotas de sindicato sempre. Portanto, foi... E ainda me assinaram um papel que eu passei logo da categoria cá de baixo para uma categoria altíssima, que se ficasse desempregada tinha um subsídio maior. Tudo maravilhoso. Na esquerda não foi bem assim, mas quando cheguei ao Fernando, disse cultura, ele disse: vai estrear uma peça com a Manuela de Freitas e portanto vais entrevistar a Manuela de Freitas. E eu perguntei-lhe quem é a Manuela de Freitas. E aí viu crescer, ele tem este ar muito manso, muito suave. Não sabe, estás aqui a querer trabalhar em cultura, não sabes quem é a Manuela de Freitas. Mas vocês vêm da ONU, mas atrasados mentais, mas como é que vocês aprendem nesses cursos de comunicação e tal? Evidente que a Manuela de Freitas, sendo já um ícone do teatro, não era tão popular como a Amélia Rei Colasso, que eu sabia quem era, mas que já tinha desaparecido, já não a podia entrevistar. E então lá me fui informar, também não havia Google, não é? Lá me fui informar e é um trabalho que eu não esqueço, porque a peça era belíssima. O anúncio feito a Maria de Claudel, protagonizado por ela, encenado pelo Estopado, uma coisa marcantíssima para mim, sempre. E fiquei sempre com uma ternura muito grande por essa primeira entrevista de uma mulher de facto extraordinária. Neste livro há de facto essa ideia, mas que eu penso que todos os romances que me interessam, há uns que parecem mais ensaio à vista e outros que são mais... o ensaio está mais cozido com a própria narrativa, mas eu penso que o que fascina num romance e a razão da sua sobrevivência, porque para entretenimento puro de uma história há hoje dispositivos de ficção muito mais acessíveis e fáceis, se calhar por isso aliás que o romance se lê menos, mas o romance não fica só pelo entretenimento ou pela alienação, ao que todos temos direito porque temos vidas muito complicadas. O romance que me interessa é uma reflexão sobre o mundo em que estamos e essa reflexão tem de partir um bocadinho também, penso eu, do mundo que está para trás e por isso neste caso a noção de maturidade, como o Fernando disse, quer dizer, os 14 anos que hoje são considerados uma criança, de facto nem sempre assim foi, pelo contrário, quase nunca assim foi. E é muito interessante perceber como é que a sociedade vai legislando e criando baias e que nos autocensura de tantas maneiras. E nos jornais, de facto, os revisores tinham essa função, com muitos preceitos sociais que não pomos em questão, são preceitos que nos visam condicionar e fazer com que não pensemos sobre essas questões. Parecem questões que já estão resolvidas e eu acho muito interessante pegar nas questões que parecem estar resolvidas e inquestionáveis, como o que é uma criança ou o que é um adolescente, são coisas muito recentes. O que é o consentimento, quando é que se tem idade para consentir, o que é a maturidade, o que é a imaturidade, tudo isso. E estamos num tempo em que todos estes conceitos estão em aceleração fortíssima. Só queria, o Fernando refere que depressa fiz carreira, disse ele, e depressa se enfastiou do jornalismo. Nunca tive a noção de carreira, e o Fernando sabe isso, porque também não a teve, e é verdade que no jornalismo só sobrevive quem tem essa noção, não é quem escreve, quem faz jornais como faz tudo na vida, com autenticidade e com vontade. O jornalismo está a desaparecer porque deixou de ter o olhar da literatura, que é o olhar de indagar a perversidade debaixo do mal que és, como nós dizíamos a brincar, não é? E esse olhar foi substituído por um olhar superficial e por um desprezo por quem quer fazer esse tipo de trabalho e, portanto, a carreira no jornalismo não existe e
E não fui eu que me enfastiei, nem foi o Fernando, porque depois há uma coisa missionária ou maluca, ou um vício que se tem de achar de gostar do papel do jornal, gostar dos jornais e não sei o que, isso não se cura. O que acontece é que tanto balde de água fria se leva que nos arredamos ou somos arredados. No meu caso, não fui eu que larguei o jornalismo, foi o jornalismo que me largou. A certa altura, a revista onde eu estava acabou e não tive mais propostas nenhumas para fazer jornalismo. Ainda fui fazer uma proposta para fazer uma revista para um jornal, onde acabei a fazer uma crónica na sequência dessa proposta, que foi o Expresso. Crónica que se chamava Crónica Feminina, porque a proposta que me fizeram foi não de escrever uma crónica, não de pensar sobre coisa nenhuma, mas de fazer uma página para a mulher. E eu disse, então, uma crónica feminina. Então pareceu-lhes muito bem ao diretor da época, que a seguir me disse, você não faz nada daquilo que combinámos, mas como as pessoas extraordinariamente leem, pode continuar. Mas temos que estar a trabalhar sempre em Portugal, é muito isto, é isto também a manha de trabalhar nos interstícios, que às vezes é muito cansativo, mas também é muito estimulante, porque as dificuldades também estimulam. Não tinha mais coisas para dizer, mas acho que já estamos a esticar-nos muito. Não? Dizer que a geração, o Manel falou ao dizer que eu represento não sei o quê na minha geração literária. Eu normalmente digo que não há gerações em literatura e não há, porque os livros ficam ou não ficam. De que geração é o Camões? Estou a olhar para a Teolinda, estou-me a lembrar de novo de uma experiência épica que nós tivemos as duas num liceu, onde fomos muito generosamente com aquela coisa de vamos levar os jovens a ler mais, com a esperança de que a professora tivesse falado de um texto qualquer nosso aos alunos. Por acaso, no caso, tinham dado um conto da Teolinda. Sabiam quem era a Teolinda? Tinham dado um conto da Teolinda. Mas chegámos... Era a Semana da Leitura, isto quer dizer, está aqui a Maria Manuel, foi professora durante muitos anos, há professores maravilhosos, e são uns heróis no panorama e na formatação dos nossos programas, que eu penso que ainda não chegou ao que deveria ser. Mas também há estes casos, não é? E por causa das gerações, bem, se nós chegamos, os miúdos a fazerem ainda barulho, porque a professora ainda estava a entrar, e ela diz à nossa frente, a jovem professora também, meninos, vamos estar todos muito sossegados, porque hoje estão cá duas escritoras que merecem o nosso respeito. Eu compreendo que vocês não fiquem tão contentes como ontem, que estava cá um escritor que vos interessava muito mais, porque era da vossa geração. Mas têm que ser delicados com estas senhoras. Bem, e então ela fez este discurso, mais ou menos, assim, e eu disse, depois ela começou a fazer uma introdução, pôs-nos mais ou menos à vontade quem é que queria falar primeiro. Eu pedi à Teolinda se podia falar logo, porque perguntei aos miúdos se já tinham ouvido falar do Camões. Tinham. Recitei-lhes O Amor é Fogo que Arde e disse, este poema não tem a ver convosco, vocês não sentem isto. Assim, não. Pois é um cota ainda mais velho do que nós e mais dinossauro, que já tem uma porrada de séculos em cima. E, no entanto, diz. Portanto, isto é... A professora ficou então muito aflita, que não queria dizer aquilo, pronto. Mas, de facto, o bom da literatura é ser um diálogo entre épocas e não sabemos para quem, porque há dias fiz um programa de rádio sobre o Fernando da Mora, cujo centenário se comemora este ano, que está até a ser reeditado, mas estava em todas as casas portuguesas e agora não está em nenhuma. O Melville, quando morreu, vivia, era sustentado pelo grande sucesso e seu muito amigo, porque também há amizades na literatura, Nathaniel Hawthorne, autor, aliás, de um notável romance chamado A Letra Escarlate, mas que fez muito sucesso na época. O Moby Dick ninguém lia, e portanto era o sogro e o Nathaniel Hawthorne que o sustentavam, e hoje quase ninguém sabe quem é o Hawthorne, e o Melville, tendo lido ou não o Moby Dick, as pessoas sabem quem é. Portanto, isto é tudo
Mas é verdade que houve uma geração no pós-25 de Abril que ficou ali um bocadinho entalada e que se sentiu muito abandonada. E eu, volta e meia, sento-me no café. Agora, em vez de me sentar no café, sento-me na rádio com o Ruizinho, mas passámos anos a sentar no café a dizer: pois, no nosso tempo não havia cá prémios de Saramago para gente até aos 35 anos, nem prémio nenhum. E quando muita gente publicava o livro e dizia: pá, cresce e aparece. Eu lembro-me do desgosto que tive. O Assis Pacheco, nosso colega, também grande jornalista, quando saiu o meu primeiro livro, eu tinha 27 anos, ele disse: se o livro não vou conseguir, e ele escrevia sobre livros todas as semanas, o Bookcionário fantástico, eu não vou conseguir ler tão depressa, tenho lá 5 filhas em casa e elas vão... É um livro ainda de jovens para jovens, não é? É um livro para jovens. Fiquei com um desgosto brutal, pronto, mas até porque pensei as 5, primeiro que as 5 leio, ou nunca mais volto ao livro para os olhos dele, não sei se é isso não. Mas nós sentíamos isso, mas hoje em dia também dizemos foi bom, porque nunca tivemos, porque às vezes também uma primeira obra ser muito insensada faz com que o autor desapareça, se suma, fica aflitíssimo, e temos assistido a casos, ou até casos de escritores que tiveram um percurso juvenil muito forte e muito celebrado por outros escritores, e depois, porque levaram com uma crítica pela proa, uma crítica má, deixam de escrever ficção. Estou-me a lembrar de alguns casos, até contemporâneos portugueses, e com pena o digo. E, portanto, uma pessoa que nunca é muito insensada vai se habituando a viver, vai sobrevivendo, o livro é twistando na vida, só para falar de uma referência importante também na minha vida, na minha experiência como leitora e como pessoa. Ou uma Sara, creio, uma princesinha há livros infantis que nos marcam muitíssimo, e o Oliver Twist, e essa princesinha que era uma princesinha que de repente teve que viver com os ratos e fazer dos ratos os seus amigos e sobreviver, são grandes momentos formadores, eu acho. E este livro é também a história dessa geração um bocadinho perdida, que veio antes da juventude se ter tornado uma forma de vida. Hoje todos somos jovens até aos 100 anos, e é bom ser jovem, não é uma imaturidade. Imaturo é aquele que se deixa envelhecer, hoje em dia, não é? Se pensarmos bem. E é também a história dessa geração que quis, no pós-25 de Abril, mostrar que tinha algum valor, apesar de não ter tido a oportunidade de lutar em África ou de fugir da África, de ser preso e torturado, e portanto a quem se olhava como se fossem os eternos mimados, mas que passaram por outras vicissitudes e por outros e que bateram com um mundo onde só os fortes, onde os fortes eram os ricos, ou quem não soubesse ser rico era burro. E é o mundo onde ainda estamos hoje. Acho que de falar mais do livro, o Fernando falou também, espero que gostem de ler, e espero de facto que não seja um grande prejuízo para a Porta Editora, dado que hoje em dia a literatura é entrar no prejuízo, e eu também sei, porque também podia ser editora agora, portanto sei que é uma coisa lenta, mas vamos persistindo na esperança de Não, mas a ideia não era ser rica, era só que cada livro se pagasse. A produção do livro, hoje em dia, é mais fácil hoje em dia produzir livros tecnologicamente. O problema é depois distribuí-los, e quem fica com o grosso do livro é sempre o livreiro, o distribuidor, não sei o quê, portanto é complicado, vai-se fazendo a pouco e pouco. É evidente que gostaria de publicar muito mais e mais depressa, mas cada livro tem que se pagar. No meu caso, é feito com as nossas poupanças dos 2 editores, e pronto, olha, depende se o New York Times continuar a gostar de mim, e, portanto, que é um país maior e houver mais dinheiro, se eu me tornar a J.K. Rowling,
depois então aí faço concorrência à Porta Editora. Até lá vou procurando publicar autoras, olha, sobretudo autoras desaparecidas, como a Ana de Castro Osório, de que se fala tanto, mas que não se lê, a própria Ana Plácido, que eu ando a redescobrir, que também, e que tem sido muito maltratada até pelos amantes do Camilo, e que tem uma obra que merece ser lida, ou outras mulheres, a Maria Antónia Paula, grande jornalista, cujos livros vamos recuperar, etc. Mas não podemos desistir, e a persistência do Manel, que eu já há muitos anos dizia que gostaria de trabalhar com ele, porque é um editor de literatura, como o Carlos Vera Ferreira está aqui à frente, mas o Carlos sempre disse que gosta muito de trabalhar com estrangeiros, que não dão trabalho, não são os chatos de telefonarem hora a hora. Tem uns tantos portugueses, mas dizem, os estrangeiros não telefonam a dizer, não estou na FNAC, o livro está atrás do livro do não sei quantos. Não é? Tem essa vantagem. Mas ainda vamos sendo uns cavaleiros andantes e, portanto... Há coisas piores. Okay. Há um editor espanhol que publicou um livro de memórias que dizia: o pior de tudo não são os autores. Dizia: o pior de tudo não são os autores. O pior de tudo não são os autores. Pois não. É o título do livro, claro. Não, os autores, aliás, devo dizer, ainda há dias, por causa de uma polémica em relação a uma biografia, aproveito para recomendar que comprem a biografia da Agostina Bessa Luís e os livros da Agostina Bessa Luís. Mas houve para aí uma polémica, porque a família não queria aquela biografia, não sei o quê, porque já tinha encomendado outra. Eu acho que se aparecerem 10, há 15 do Dostoiévski, fabuloso, portanto, ainda bem e tal. Mas depois a autora da biografia dizia: pois, porque este meio literário e os autores... Eu disse: os autores... E, aliás, o problema não era entre os autores. Eu acho que os autores ainda... E até porque hoje em dia temos a consciência de que somos uma tribo, mais do que tínhamos, e que temos a inteligência, muitos de nós, de perceber que se um leitor for ler um concorrente e gostar, também pode vir a ler-nos a nós e gostar. Ou seja, se for ler A Subtil Arte de Dizer que se Formique, que eu sou uma senhora, não digo o título do livro, que é uma porcaria infeta que está para aí na FNAC em todo lado, está no topo dos tops há 2 anos. Por favor, é uma porcaria, que é para dizer que, olha, não se sabe o que é que o livro diz. Eu digo já em resumo, e só folhei. Diz assim: vocês estão preocupados com alguma coisa? É o mesmo que diz a Ana Iurde. Tem muitos problemas, o seu marido anda com outra. Ponha os olhos no céu, no Deus, não interessa em quê, não pense nisso e o problema desaparece. Francamente, não andem, em vez de comprar os romances da Agostina, já não digo os meus, ou da Teolinda, ou da Maria Manuel Viana, ou da Maria João, que fez, aliás, um romance notável sobre a vida do Camões e agora outro sobre a Severa. Aprendam a ler livros e não vão ler nada, porque aquilo não é nada, mas é o que se anda a vender agora. Também é verdade que é isso. Os autores procuram proteger-se hoje porque se sentem desprotegidos. Os críticos estão desmotivados, não têm espaço. Quando têm espaço, aproveitam para fazer as suas vendetas pessoais, ou porque o livro que eles escreveram não correu tão bem, ou porque ainda não escreveram o livro que queriam escrever, ou porque embirram com a cara deste porque disse qualquer coisa com que não concordam politicamente, ideologicamente, ou porque são da maçonaria e o outro não é, ou porque são da Opus Dei e o outro não é, ou porque não é. E realmente isso extravasa as relações entre escritores, que eu acho que até são melhores agora do que eram, porque das polémicas. Não é, os diários de Virgílio Ferreira e para trás, outras histórias, quer dizer, as pessoas insultavam-se, batiam-se, sobretudo os machos, também se usavam, não é? Eu vou para o chiado, não é? E depois houve uma época em que havia de facto polémicas que eram polémicas ideológicas e até interessantes. Discordo, interessantemente, deste livro, por isto. Agora, sei lá, quando se diz, sei lá, só para falar um exemplo qualquer ao caso, este livro tem mistura ensaio com ficção e por isso não é a história até seria boa se não houvesse essa mistura, que está muito na moda,
porque há duas autoras de língua castelhana que fazem isso também, como aconteceu em relação à minha crítica, até que não é antipática, mas em relação ao meu livro. Quer dizer, há duas autoras castelhanas, que eu por acaso nunca li, há o Kundera e há o Camilo Castelo Branco, e há a tradição do romance francês, dizia o Fernando é mais fechado, é mais Stendhal, mas o Balzac era um extraordinário homem da digressão histórica no romance, e também fazia outra coisa que eu fui lá buscar, ou fui buscar a outros que o fazem, que é criar um tal universo da ficção que se torna real, é criar uma comédia humana que, não sendo real, se torne paralela ao real. E por isso, neste livro, por exemplo, há duas personagens que vêm de livros diferentes, que já tínhamos visto mais próximas de nós, porque este passa-se nos anos 80, já tínhamos visto estas mulheres mais velhas, agora encontramos-las mais novas, porque sempre me fascinou essa ideia de que há um real paralelo na ficção, que nós podemos ir encontrando as mesmas personagens. Vários escritores fizeram isso, foi celebrado como comédia humana pelo Balzac. Fizeram e têm feito, portanto. E, portanto, quando temos críticas que dizem isto agora está-se a usar porque eu li mais duas pessoas que fizeram isso e não há o recuo para perceber que há uma família de romancistas que é aquela, como há uma família aquela, quando não há quando se está a fazer a crítica não para que o leitor tenha mais dados para ler aquele romance, mas para mostrar alguma coisa sobre si mesmo, e alguma coisa de invejoso, de pequenino ou de simplesmente ignorante, é triste. E eu também já fiz crítica e sei, infelizmente há uma grande pressão, porque eu também a tive, para se dizer mal dos livros portugueses. É muito engraçado. Se é português, vamos dizer mal. Qualquer livro que venha da língua inglesa é para dizer bem, independentemente do que é. Qualquer livro português é à partida para dizer mal, e se for para dizer bem tem que ser muito bem argumentado. Ou se for para dizer mais ou menos bem, então que se diga, que se faça uma estocada, ou que se dê como é que se diz, uma farpa no lombo, não vá aquele escritor pensar que é melhor do que nós próprios. Tenho dito.